Então, parceria muito boa. Então, eu passo imediatamente para ela, né, dispensa aí apresentações, para que ela possa aproveitar bem o tempo, para a gente poder ter um tempo também bom para discutir as questões que ela coloca, que são questões sempre muito espinhosas. Então, vamos lá, Alice. Beleza, obrigada, Denilson, pela apresentação. Obrigada por me receberem aqui, obrigada a todos pela presença. Eu estou muito feliz de estar aqui na companhia de vários amigos e pesquisadores admirados já de longa data, que a gente já compartilha alguns outros espaços, o Grupo Nietzsche, o Grupo Imaginários e Éticas, a Unimontes, e eu estou muito feliz que a gente tenha esse espaço para nos reunirmos, que além de ser um espaço muito agradável, está se mostrando também um espaço super produtivo, muito instigante, estimulante. Então, é um prazer estar aqui. Eu comuniquei mais cedo com o Ricardo que eu mudei um pouquinho a proposta da minha apresentação. Eu tinha pensado de fazer uma espécie de resumão da tese que eu defendi esse ano, mas eu preferi enfocar um ponto específico que eu comecei a trabalhar nessa tese. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para explorar alguns desdobramentos desse ponto, que seria a questão da redução da moral à política. Então, passo a essa apresentação, né? Esse ponto da redução da moral à política aparece num momento específico da minha tese sobre Nietzsche, liberdade e moralismo, né? Ao longo dessa tese, eu trabalhei a ideia de que a crítica de Nietzsche às concepções tradicionais de liberdade, essa crítica é o coração da crítica de Nietzsche à moral, porque a ideia de livre-arbítrio seria uma espécie de operador-chave do regime moral. É porque nós nos vemos como seres de livre-arbítrio que nós podemos ser implicados no jogo moral. Por outro lado, a liberdade, no sentido propriamente nietzschiano, expressaria um compromisso de valor que orienta o imoralismo de Nietzsche, ou seja, é a partir de um compromisso com o valor da liberdade que se pode operar uma transvaloração dos valores ou um experimento não moral ou antimoral de valoração. Então, para entender o que seria essa liberdade em termos propriamente nietzschianos, eu persigo o desenvolvimento da ideia de instinto de liberdade e, ao final, a ideia de que as práticas de liberdade seriam práticas em que se cultiva a primazia desse instinto sobre os outros instintos. Então, a centralidade do valor de liberdade no programa imoralista de Nietzsche tem a ver com o fato de que esse instinto de liberdade teria um modo de funcionamento precisamente contrário ao instinto que serviu como a maior ferramenta de inculcação moral, que é o instinto de rebanho. O instinto de liberdade é o contrário dele. Então, na minha fala hoje, eu quero tratar especificamente da ideia de que o combate nietzschiano à moral tem uma estratégia clara e radical, que seria a estratégia de operar uma redução da moral à política, entendendo política aqui em sentido muito amplo, como uma instância de exercício, compreensão e transformação das relações de poder. Para chegar a essa conclusão, seria preciso a gente recuperar rapidamente o sentido da crítica moral, né, da crítica de Nietzsche à moral. É claro que essa questão da crítica de Nietzsche à moral ocupou um lugar central na recepção acadêmica da filosofia de Nietzsche, com a contribuição de muitos pesquisadores ao longo dos últimos 100 anos, né? Quase todos nós que tratamos de Nietzsche em algum momento enfrentamos essa questão da moral, incontornável. A gente poderia mencionar vários aspectos dessas contribuições, né, acadêmicas que foram trazidas, mas eu vou mencionar muito rapidamente a ideia do Brian Leiter de que haveria um sentido pejorativo de moral e o trabalho do Rogério Lopes de destrinchar as diferentes motivações da crítica de Nietzsche à moral. E aí eu queria enfatizar a ideia de que, passando pelas múltiplas motivações da crítica, nós conseguimos encontrar na obra de Nietzsche uma tipificação do discurso moral. Um primeiro ponto que Nietzsche enfatiza muito desde o Humano, mas principalmente em Aurora, é que a moral é vaidosa, ou seja, ela inflaciona
a suposta humanidade do ser humano. E com isso a moral vende uma imagem presunçosamente equivocada sobre a psicologia e a agência humana. Esse é um fato relevante porque ele é sintoma de que a moral é movida por um princípio de formação de crença ruim, precário. A moral promove um discurso que é não somente equivocado, quanto irrealista. Ela estipula hipocritamente padrões normativos e valorativos inalcançáveis. Essa precariedade epistêmica e normativa da moral, ela é acompanhada de um agravante, que é o fato de que a moral tem pretensões universalistas. Ela exige obediência incondicional a seus preceitos. E por isso mesmo, a moral é um regime que persegue brutalmente qualquer pessoa que se mostre divergente a esse ideal. É um regime brutalmente punitivista. A hipocrisia ou a impostura moral seria um aspecto fundamental de seu funcionamento, porque os severos vetos morais funcionam como uma espécie de propaganda erótica de todos os comportamentos supostamente proscritos, o caso típico sendo o caso do egoísmo. Nesse caso, o que a moral faz, de fato, é trabalhar para que todos queiram egoisticamente a mesma coisa, para então transformar o desejo em pudor e censura, apregoando um ideal deletério, que é o ideal da abnegação. A moral é manipulativa e autoritária, porque seu funcionamento depende da adesão do rebanho. Na moral, precisamente, não há espaço para objeção de consciência. A moral é fundamentalmente um discurso acrítico, porque é um discurso de autoridade. Ela opera, sim, uma terceirização dos processos de justificação das crenças, porque não exige crítica, exige obediência. Nas palavras de Nietzsche, na presença da moral não se pensa, se obedece. A moral é desonesta em relação aos fundamentos dos seus preceitos e valores, porque ela insiste em fundá-los numa instância externa aos interesses e condições de vida do moralista. Uma instância que pode ser tanto Deus quanto uma ideia abstrata de dever. Um ponto muito importante é que a moral apresenta soluções meramente imaginárias para o sofrimento real. Ela contribui, assim, para a manutenção das sofríveis condições de vida dos sofredores. Ou seja, a função da moral é oferecer um alívio paliativo, que consiste numa reparação meramente imaginária para o sofrimento advindo das relações de poder reais. A moral é, então, um mecanismo de manutenção dessas relações de poder. Ao mesmo tempo, ela impõe uma força limitante e até autolimitante sobre os tipos de exceção, uma força que se exerce de vários modos que vão da perseguição à culpa. Todos esses aspectos, mas principalmente o fato de que a moral é um discurso fictício, cuja função é encobrir e manter o status quo, contribuem para que a moral possa ser considerada como mera ideologia no sentido marxista do termo. É um discurso equivocado, imaginário, desonesto, manipulativo, punitivista e debilitante. E dizer isso em voz alta talvez nos ajude a entender por que Nietzsche diz combater a moral por motivos morais. Esse discurso tem uma função clara, que é uma função de arrebanhamento, uma função gregária, ou seja, uma função política. Essa função é, como eu disse, encobrir e manipular as relações de poder. Não por acaso, a figura do sacerdote é apresentada como líder de uma revolução. Significativamente, também, a figura histórica que o Nietzsche toma como alvo preferencial a ser atacado no anticristo, não é Cristo, mas Paulo, que é um agente político de instauração da igreja que perseguiu e exterminou modos mais nobres de viver e valorar. Nietzsche certamente identifica a cultura cristã como uma cultura hipermoralista, e por isso ela é um alvo preferencial da crítica. Mas justamente porque o cristianismo operou uma contaminação moral de todas as esferas da cultura, por nós estarmos ainda em uma situação de contaminação,
todos os regimes morais são colocados sob suspeição. Na minha tese, eu enfatizo muito a ideia de que é mais produtivo levar a sério as reivindicações imoralistas de Nietzsche do que procurar por uma suposta parte positiva da ética nietzschiana. Essa busca pela contrapartida positiva da crítica de Nietzsche à moral motivou diversas tentativas de reconstrução, como a ideia bastante discutida de que Nietzsche teria proposto uma ética esteticista, ou uma redução da ética à estética. Para mim, está bastante claro que o valor de liberdade é o valor que, por assim dizer, lidera a crítica de Nietzsche à moral e o seu imoralismo. O valor de liberdade tem um sentido estético, porque a construção da liberdade passa por uma estética de si, pelo trabalho de conferir estilo ao próprio caráter. Mas esse trabalho de estilismo parece ser apenas um momento das práticas de liberdade. A liberdade começa, a princípio, como um movimento de insubordinação, um movimento político em que se recusa a tutela de qualquer instância externa. O instinto de liberdade seria o executor desse movimento de insubordinação, um movimento que marca o início de uma prática complexa, contínua, que inclui não só uma estilização de si, mas uma crítica radical das crenças e valores herdados e o estabelecimento de uma nova hierarquia. Nessa crítica, não está em jogo apenas uma ideia de beleza ou uma ideia de verdade, né? Mas uma ideia de verdade e uma ideia de autonomia me parece mais fundamental. Essa crítica não pauta meramente uma solução estética ou uma conciliação psicológica, mas um processo profundo em que se entra em conflito com o que se herdou, uma verdadeira batalha de instinto contra instinto, valor contra valor, crença contra crença, instinto contra crença, contra valor, etc. É um processo profundamente transformativo das forças que compõem uma pessoa, um grupo, uma cultura, um povo, uma instituição, tudo isso que Nietzsche chamaria igualmente de corpo. Através desse processo genealógico, altera-se a relação de poder entre instintos, crenças, valores, pessoas, instituições, etc. Podem me objetar que a arte também pode fazer isso, e eu responderia que sim, e esse é o aspecto político da arte. Podem me objetar que a filosofia de Nietzsche tem um aspecto lúdico, que a questão, ao final, é um jogo de forças. E eu responderia que não há nada mais parecido com um jogo de forças do que a política, sendo a única diferença o fato de que o jogo político tem consequências mais profundas e decisivas do que os outros jogos. Não me parece também que o experimento imoralista tem uma finalidade meramente terapêutica. É claro que Nietzsche pauta a libertação de um tipo de sofrimento específico, que é o sofrimento advindo do regime moral, um sofrimento que Nietzsche vê como uma enorme carga de sofrimento desnecessário. Há claramente um sentido terapêutico na ideia de inocência do devir, na ideia de amor fati, na ideia de eterno retorno, no modo de vida do espírito livre, no cultivo de si, na ideia de responsabilidade radical. Agora, se a ideia de irresponsabilidade radical é o motor de um tipo de abolicionismo penal, como eu entendo que seja, trata-se de uma tese decididamente política. De todo modo, o ponto é que o instinto de liberdade, como um operador imoralista, não tem por finalidade exatamente sanar o sofrimento. Inclusive, Nietzsche critica muito o ideal de abolição do sofrimento. A função do instinto de liberdade é liderar uma guerra. Então, assim, lá no Crepúsculo dos Ídolos, nas incursões do extemporâneo, o Nietzsche apresenta o seu próprio conceito de liberdade, sobre esse título, meu conceito de liberdade, que ele diz que a liberdade para ele significa que os instintos viris, os instintos que se deleitam na guerra, conquistam a primazia sobre os outros instintos.
Há certamente um elemento estético e terapêutico no imoralismo nietzschiano, mas esses aspectos parecem secundários frente ao sentido político expresso fundamentalmente pela ideia de vontade de poder, porque eu entendo que o campo político é o campo natural do poder. E é por isso que eu insisto na ideia de que outras esferas sejam, de alguma forma, reduzidas à esfera política como algo mais fundamental. O que mais me incomoda, tanto na leitura esteticista quanto na leitura terapêutica, mas principalmente na leitura esteticista, é que elas passam a impressão de que Nietzsche dispõe de uma solução, uma alternativa pronta para substituir o regime moral, e esse não parece ser o caso. Mas ele certamente tem uma proposta de enfrentamento que depende justamente de que se reconheça a primazia da esfera política. A proposta de Nietzsche, como a entendo, é promover um experimento de emancipação através de práticas abertamente amorais ou antimorais, um experimento que começa por apoiar, fomentar, desenvolver o aspecto da experiência humana que foi mais perseguido pela moral, que é o aspecto de independência e singularidade, instinto de rebanho contra instinto de liberdade. Em função do instinto de rebanho, tem-se a promoção da unidade e da coesão do grupo, a padronização do comportamento individual a favor da comunidade, do comum, do familiar, da conservação, do pensamento único, da fé e, em sua forma mais extrema, da abnegação. Por parte do instinto de liberdade, a lógica de intensificação dos instintos, a afirmação das inclinações pessoais, dos instintos disruptivos, da independência, da singularidade e, em suas formas mais espirituais, a promoção da integração pessoal entre instintos e valores, a construção de um corpo bem integrado, de indivíduos excelentes, da complexidade e da raridade. A meu ver, entender esse experimento em termos políticos traz vários ganhos. Muito se tem falado sobre a importância dos instintos na filosofia de Nietzsche, mas talvez não tenha sido suficientemente enfatizado o fato de que a principal característica do funcionamento desses instintos é que eles têm uma vida política. E todo o vocabulário que Nietzsche usa para se referir a eles é um vocabulário político. Muito se tem discutido também sobre a ideia de a moral se expressar como uma linguagem de sinal dos afetos, mas tem recebido menos destaque a ideia de que os afetos, para Nietzsche, são uma espécie de microagentes políticos. Aliás, é comum que nesse ponto apareçam intérpretes que tentam salvar Nietzsche de si mesmo, porque acham que essa coisa de microagente é uma loucura. Mesmo que seja uma ideia altamente especulativa, é aí que nós encontramos alguns dos traços mais singulares do pensamento nietzschiano, porque ele opera uma pulverização da agência. Nós precisamos lembrar disso se queremos entender a ideia de grande política, ou seja, a ideia de que seria possível pensar todos os processos, os fisiológicos, os sociais e os culturais, por referência ao vocabulário político, que é o vocabulário da vontade de poder, um conceito que mobiliza todo o campo semântico próprio à política, ao se referir a atividades de negociação, formação de alianças, boicotes, sabotagens, conflitos, disputas, conquistas, convencimento, conspirações, mobilizações, batalhas, tréguas, acordos e guerras. Isso certamente confere um aspecto um pouco pré-socrático para a filosofia da vontade de poder, porque estabelece uma espécie de monismo, uma homologia entre as esferas micro e macro. A ideia de reduzir o discurso moral ao aspecto político traz também uma consequência interessante no que se refere à questão da justificação dos valores, porque, ao contrário da moral, a política não exige necessariamente uma instância externa que possa justificar os valores dos agentes políticos. Os agentes políticos podem justificar seus valores a partir dos seus próprios interesses, necessidades, capacidades, trocas e condições de vida.
Nietzsche se esforça muito para enfatizar a ideia de que é preciso admitir que os interesses e necessidades são o lastro dos valores. E isso é o contrário de uma petição de princípios. Petição de princípios é o que a moral faz. A ideia de Nietzsche, e não há dúvida de que é uma ideia perigosa, mas uma ideia profundamente libertadora, é que o próprio agonismo entre os agentes estabelecerá o valor dos valores, de modo tanto mais honesto quanto mais pudesse livrar dos especuladores morais. Me encaminhando para a conclusão, eu gostaria de enfatizar o caráter experimentalista do imoralismo de Nietzsche, porque é muito difícil saber até que ponto seria possível neutralizar o discurso moral, mas certamente seria possível deflacioná-lo, e Nietzsche dá um enorme passo nesse sentido ao experimentar considerar que os instintos, enquanto expressão da vontade de poder, sejam o lastro de todo valor, ou ainda ao pensar o ser humano não como um ser de sentido e de redenção, mas como seres em guerra, capazes ainda de construir melhores condições pessoais e coletivas de florescimento e exercício da própria potência. A meu ver, esse é um aspecto da filosofia de Nietzsche que o torna um pensador não só relevante, quanto urgente para o cenário atual, um cenário mundial em que assistimos o efeito devastador do movimento contrário, que é o movimento de redução da política à moral. Nós vivemos um momento em que os grupos políticos dominantes, aliados às grandes corporações, usam e abusam do discurso moral para manipular e não resolver as questões vitais que deveríamos estar enfrentando politicamente. Questões referentes à devastação das condições de vida dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, dos povos tradicionais e do meio ambiente. O que nos tem sido oferecido como uma solução para os nossos problemas reais, políticos e ambientais, e eu acho que tem escapado a um primeiro olhar a verticalidade dessa oferta, o que nos tem sido oferecido são discursos identitários, produtos mais caros, algoritmos de censura e cultura do cancelamento, ao invés de soluções efetivamente transformadoras dessas práticas de devastação. É bastante claro para mim como a inflação do discurso moral, tanto na direita quanto na esquerda, tem funcionado como um neutralizador político, como um fator que pode até, quem sabe, precipitar o fim da política. Eu não creio que Nietzsche tenha um programa político completo a oferecer, mas ele certamente trouxe uma imensa contribuição ao indicar formas de identificar e combater o discurso moral enquanto uma superpoderosa ferramenta política. E isso é ainda mais necessário hoje do que na época de Nietzsche, porque hoje nós podemos ver algo que Nietzsche ainda não tinha como saber, mas provavelmente intuía, que é o fato de que, além de enganador, o discurso moral é potencialmente fascista. Eu encerro por aqui a minha exposição, agradeço a paciência e a companhia de vocês e me coloco à disposição para a gente conversar mais sobre qualquer um desses pontos levantados aqui. Obrigada. Muito bem. Bom, então já vamos, né, Wander? Vamos lá. Maravilha, Alice. Eu não ia dar conta de não começar já perguntando, porque, de fato, foi uma das falas mais inspiradas e inspiradoras que eu te vi fazer nos últimos tempos. Temos, né, participado de várias mesas nesse último ano. E antes de fazer a pergunta, gostaria de registrar, inclusive, que eu acho que isso tem muito a ver, né, essa sua fala, acho que tem muito a ver com muito dos nossos desejos pessoais e das nossas conversas, de pensar, de fato, o nosso tempo a partir do que a gente estuda. Acho que você faz isso hoje de maneira claríssima, de uma forma que, de fato, eu nunca tinha te visto fazer. E mais do que isso, traz teses muito instigantes, muito diretas, muito corajosas e que fica mais legal ainda para a gente fazer perguntas, né? E, enfim, acho que não por acaso a pergunta que eu fiz anteriormente para o Oscar tinha a ver exatamente com essa relação, né? O que sobra da normatividade numa concepção, né, política do poder em Nietzsche. Mas a minha pergunta ela é um pouco mais específica, e eu imagino que você deve imaginar também de onde ela vem, que é essa crítica, se eu entendi bem, que você faz à interpretação terapêutica de Nietzsche, ainda que você tenha deixado muito claro que
Sua crítica maior é a interpretação estetizante ou estética de Nietzsche, que também já é bem mais estabelecida, né? Mas, assim, o ponto que eu trago, e que eu queria te ouvir um pouco mais para entender se é isso mesmo, é que, claro, o próprio Nietzsche tem uma crítica muito clara do que é uma ideia de filosofia como terapia, ainda que ele beba na fonte de vários autores que tratam da filosofia como terapia. Mas eu acho que a terapia, mesmo se a gente pensa ela em Nietzsche, ela vai além desses autores dos quais ele bebe na fonte, né? Quer dizer, ele tem uma crítica muito clara a essa forma de sofrimento que é causada pela moral, mas existem N outras formas de sofrimento que o Nietzsche está ali sendo até bem simpático a elas, né? Então, assim, eu não sei assim, até que ponto eu diria que, bom, Nietzsche é política contra a terapia, eu não sei até que ponto essas duas áreas, essas duas formas de interpretar o Nietzsche, elas de fato se opõem. É uma provocação inicial, mas obrigado, foi de fato uma fala muito inspiradora. Se não tiver mais questões, eu posso ir respondendo, Wanda, então? Não tem mais inscrições? Bom, vamos lá. Se tiver mais alguma inscrição, Richard, depois o Ricardo. Não, okay. É o Ricardo, na verdade. Okay. Desculpa. Achei que era o Richard, é o Ricardo. Muito obrigado, Alice. Eu subscrevo o comentário do Wander, né, quanto à energia da sua apresentação, que certamente disputa um espaço e alarga o espaço desse GT. Eu só posso dizer que, né, assim, a gente quer te acolher e quer que você também reaja a isso, né, a esse padrão que eventualmente criamos, tá? Seja bem-vinda. A minha pergunta diz respeito a algo que eu tenho assistido desde ontem, que é ao texto como essa forma de participação política, não é? Porque, efetivamente, Nietzsche não foi um ativista, nós não temos nenhuma foto de Nietzsche abraçado com Sartre, sabe aquela coisa, né? Dos ideários de 68. Então, Nietzsche fez isso no texto, e eu queria saber se você assim, enxerga esse potencial no texto. Quer dizer, o texto é capaz de mobilizar esses afetos, de engajar. Acho que você entende essa sinalização, não é? Obrigado. Acho que podemos ir, Alice, na primeira bateria aí. Beleza, muito obrigada pelas questões. Wanda, estou super feliz de compartilhar também esse texto com você, porque tem tudo a ver com as nossas conversas já de muito tempo, e agora eu consegui dar um pouquinho mais de encaminhamento, começar a organizar algumas ideias que eu estou, acho que, experimentando ainda, né, com essas ideias, apesar da entonação enfática em vários momentos, né, estou ainda experimentando com muitas delas. Sobre terapia, você tem toda a razão, acho que Nietzsche ele tem um olho para o sofrimento que é muito apurado, né? Todos os temas, desde o adoecimento fisiológico até pensar todo um sentido específico do que é o ressentimento, como que ressentimento vira culpa, e se teria um processo fisiológico por trás disso, e o sofrimento dos grandes homens, né? O tema do sofrimento em Nietzsche é riquíssimo, como é também a exploração de Nietzsche de formas terapêuticas. Não é à toa que ele termina a obra dele falando disso, né? Etchoma é muito, eu acho, um pouco sobre como Nietzsche cuidou de si mesmo, né? Como que ele lidou com o próprio sofrimento, com certeza. Eu gostaria de enfatizar só duas coisas. Uma delas eu já falei, né? Falei rapidinho na minha apresentação, que Nietzsche tem uma visão tão sofisticada de terapia que ele está totalmente desinteressado, inclusive ele denuncia as propostas de que seria possível uma vida sem sofrimento. Ele acha que isso é um grande risco, e ele acha que a humanidade embarcou nesse ideal de uma vida sem sofrimento, e esse é o ideal do último homem. Então, a gente pensar terapia em Nietzsche é sempre muito complexo, como, né, em geral, vai lidar com Nietzsche, porque é um manejo do sofrimento, né? Não é uma proposta de bloquear o sofrimento ou um ideal de vida sem sofrimento.
Agora, principalmente, a minha fala, eu não acho que é política contra a terapia. O que eu estou pensando é numa ideia de redução mesmo. Então, eu estou acreditando que o campo político é mais fundamental para Nietzsche, e eu uso a ideia de vontade de poder como uma espécie de autorização para essa leitura, de que é por causa dos arranjos políticos que são feitos entre os instintos, entre as crenças, entre os valores, entre as pessoas, que se expressa uma condição que seja mais ou menos estética, mais ou menos saudável. Quer dizer, o que é uma organização saudável? É uma boa organização política dos instintos, dos valores. Então, eu estou entendendo aí que o vocabulário político ele é mais explicativo, né? Então, que a gente deveria pensar as outras coisas, né, na filosofia de Nietzsche, principalmente na obra madura, e com isso eu estou, de alguma forma, conferindo um peso maior para a obra madura, entendida não como uma ruptura em relação à obra anterior, mas como um desenvolvimento, um aprofundamento das ideias anteriores. Eu acho que ele vai cada vez mais se encaminhando para um vocabulário político e para um modelo político que está embutido até no nível da ontologia, se a gente for pensar o mundo como vontade de poder. Então, a princípio, que eu teria para trazer para a conversa é isso. A gente pode alongar depois. Ricardo, obrigado também pela recepção, que me deixou super feliz e muita vontade de estar aqui conversando com vocês. Sobre Nietzsche não ser um ativista, eu tive uma conversa interessante sobre isso alguns anos atrás aqui, Denis, no Congresso Foucault, com a Ângela Fonseca, porque eu fiz uma apresentação justamente sobre a crítica de Nietzsche aos movimentos sociais, né? E a Ângela, muito generosamente, jogou um peixão para mim, porque ela falou assim, olha, Nietzsche criticava os movimentos sociais, mas ele era um ativista. Quer dizer, o texto dele está fazendo ativismo o tempo inteiro, né? Temos que abolir a moral, temos que acabar com o castigo, temos que fugir do último homem, né? Temos que ajudar os filósofos do futuro. Ai, meu Deus, os tipos de exceção vão morrer. Ele é um ativista, eu acredito que sim, eu acredito que os escritos dele têm uma intenção clara de intervenção cultural, né? Agora, eu acho que Nietzsche teve muito pouca experiência política no sentido mais organizado da coisa. Então, ele não participou mesmo de partido, ele não participou de movimento social. E, sinceramente, como uma leitora, né, como uma leitora hoje, como uma pessoa de esquerda que eu sou e tudo, eu acho isso um pouco uma pena. Eu acho que isso é uma coisa que o Nietzsche não viveu muito, sabe? Então, ele, ao mesmo tempo, é um cara que tem intuições geniais sobre o funcionamento do poder, mas, no final, ele tem muito pouco a dizer sobre instituições políticas e algumas pautas sociais que estavam ali, né? Ele critica muito o socialismo cristão, que foi o único que ele conheceu, inclusive, através da Malvida e de alguns outros pensadores, né? Que eram pensadores socialistas claramente ligados à linhagem cristã mesmo, mas tinha vários outros movimentos políticos na época dele que ele passou meio largo naquela vida mais de andarilho, né? Então, eu sinto um certo contraste, assim, entre essa inteligência de Nietzsche sobre o funcionamento do poder e uma vida política muito discreta, né? Eu acho que foi isso que não deixou ele ser salvo de apropriações, né, duvidosas aí, um pouco essa... Enfim. Mas eu ainda acho que, mesmo assim, ele fornece para a gente essas ferramentas, né? Se nós queremos realmente aplicar essas ferramentas hoje, entendendo que ele não é um pensador de esquerda, mas que muito pode ser usado, a meu ver, o que mais pode ser usado hoje é essa tipificação do discurso moral, porque isso é um problema político para nós hoje. Richard. Olá, bom dia a todos. Alice, parabéns pela apresentação e muito obrigado por fazer parte do nosso grupo.
Eu gostei muito do cuidado que você teve na sua fala, principalmente no que diz respeito à liberdade, em falar ideal de liberdade, diferenciar, seja pela terminologia do Nietzsche, seja na sua apresentação, instinto de liberdade, e também agora do que você diz, né, um vocabulário político, não estou falando de política, não estou falando do engajamento do Nietzsche na política, e agora nas respostas que você ofereceu ao Wander e ao Ricardo, novamente falando agora também, olha, ele talvez não tenha tido um engajamento político, etc. E aí eu queria assim, fazer até uma referência na literatura, né, sobre isso, sobre filosofia política, em Nietzsche. Nós tivemos lá com o Kaufmann, foi o primeiro a falar alguma coisa, quando ele retoma, depois tem o Pearson, o Nietzsche como pensador político, mas nós temos mais recentemente o Thomas Brover, que tem um texto clássico, assim, que ele é enfático, né? Ele diz que Nietzsche, e até polêmico, ele diz que Nietzsche nunca escreveu sobre política. Ele começa o texto falando sobre isso, né? Nietzsche nunca escreveu sobre política, nunca se interessou, faz cor ao que você acabou de falar, vários movimentos sociais estavam próximos a ele, ele não se enganjou, e aí a tese que o Brover defende é que Nietzsche, e ele pega uma passagem do S. Homo, né, onde Nietzsche enfaticamente diz, eu sou antipolítico, né? Pega uma frase e diz assim, eu sou antipolítico, não quero... E aí a questão do Nietzsche, para o Brover, é muito mais existencial do que política. E a minha pergunta é um pouco nisso, você acha então que essa seria, no que você diz, do afastamento da questão terapêutica, mas talvez uma filosofia existencial do Nietzsche? Você estaria, talvez, penso eu, próxima, então, ao Brover, é isso que você está falando? E a questão a outra questão que você falou do sofrimento, que eu queria te ouvir como você fala do instinto de liberdade, você fala isso próximo àquilo que o Nietzsche diz no Além do Bem e do Mal, no sentido de que a liberdade ela só vem a partir de uma certa pressão a qual o espírito se sujeita e tal. Então, assim, é uma criação, é nesse sentido que você fala do sentido de liberdade, só para te ouvir um pouquinho aí, aproveitar. Obrigada, Alice. Obrigada, Richard. Posso passar a resposta, né? Bom, se tiver mais alguém que queira fazer alguma questão... Eu só vou aproveitar, então, Alice, queria que você, depois da questão do Richard, você comentasse um pouco essa sua crítica ao modo como várias leituras, né, reduzem o problema da liberdade estética, né, o esteticismo no Nietzsche, por exemplo, isso é um problema, né, você tocou isso em vários pontos, queria que você retomasse isso, né, se de fato isso é uma leitura que é uma via de leitura que você considera, de certa forma, equivocada por ela ser também, né, ela tem um grande lastro de interpretações, né, e tal, ou é, de fato, uma limitação, né, do problema no Nietzsche, então reduz, então limita demais inclusive jogar toda a discussão da liberdade para o campo da política, por exemplo, né, enfim, só para você retomar um pouco, acho que isso é um ponto importante da nossa conversa. Ótimo. Obrigada, Dena. Dena sempre me jogando para as brigas grandes. Esse aqui é parceiro. Richard, obrigada pela questão. Então, em relação ao Brober, quando ele pega essa passagem, né, e faz essa defesa de caso, eu acho que eu não estou exatamente concordando com ele, não, porque a ideia de política que eu estou trabalhando aqui é uma ideia mais ampla de política, como esse terreno onde a gente faz os jogos de poder, né, onde os jogos de poder acontecem na política. Se a gente vai pensar a política como política institucional e como partido, que certamente é uma parte importante do mundo político humano, eu acho que não é nesse sentido que Nietzsche mobiliza, né? Toda a ideia de vontade de poder não é uma coisa... ela pode ser até inspirada nesse mundo do agonismo grego, né? No começo do mundo político ali, no mundo das instituições políticas, mas para Nietzsche eu acho que isso é uma parte muito pequena, né, das relações de poder, e talvez tenha sido mesmo a parte que ele menos se debruçou sobre elas, né? Então, eu estou entendendo política aqui no sentido mais amplo, como esse terreno dos exercícios de força, do estabelecimento e trocas das relações de poder. Nesse sentido, eu acho que Nietzsche é totalmente político. Totalmente. Né? E eu acho que é preciso, aí já respondendo um pouquinho o Wildenilson, né? Eu acho que é preciso enfatizar isso quando a gente entende
o que é a liberdade para Nietzsche, porque ela não é só um movimento artístico, ela é um movimento de uma declaração de independência mesmo, né? Ela é um movimento que quer mudar de alguma forma a relação de poder. Eu não tenho como entender essa relação de poder sem ser por uma referência política, né? Para mim, me parece realmente que a política é o campo natural das relações de poder. E aí é isso, eu acho que tem um certo contraste, assim, entre essa intuição de Nietzsche para os funcionamentos do poder no sentido amplo e esse aspecto mais particular da experiência política, como a vida das instituições, dos partidos, que foi uma coisa que o Nietzsche passou um pouco mais ao largo, né? Eu insistiria que ele é um pensador político mesmo assim, desde que a gente não vá procurar em Nietzsche uma proposta política no sentido de outros pensadores, né? Do que deve ser feito, de como as instituições devem funcionar, de quais princípios devem orientar o direito, né? Eu acho que isso a gente não encontra em Nietzsche, não. Isso a gente encontra alguns comentários muito esparsos, às vezes até politicamente confusos do Nietzsche, que eu não acho que sejam muito proveitosos, né? Mas essa capacidade de Nietzsche de identificar o que está em jogo numa relação de força é o que a gente aprende com Nietzsche, que a gente pode levar para a política, eu acho. E todos os mecanismos que a gente tem de encobrir, de manipular e de falsificar essas relações de força também, a gente tem um olho muito clínico, né, para revelar isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende com ele. A minha ideia, então, é que o problema de Nietzsche com a moral é um problema político, né, porque a moral ela tem um impacto direto sobre os agentes políticos, que é um impacto de padronização, de dependência, de gregarização mesmo, que de alguma forma tira a autonomia desses agentes, né? Faz com que o agente moral ele é menos agente do que um agente em processo de libertação, alguma coisa assim. Sobre essa ideia do instinto de liberdade, é uma ideia central na minha tese, na tese que eu defendi esse ano, eu insisto muito nessa ideia. Eu acho que é uma ideia que Nietzsche vai construindo ao longo da obra, e ele só chega nela mesmo na obra madura, e tem duas ocorrências textuais da expressão instinto de liberdade, que são só duas, mas que para mim são muito importantes, né? Uma é na genealogia da moral, quando ele está falando justamente do processo de interiorização dos instintos violentos, né? Uma etapa fundamental do processo civilizatório. O Nietzsche fala que, depois de sofrer a violência externa dos formadores do Estado, né? Alguns homens conseguiram preservar e cultivar algo como um instinto de liberdade, que é essa violência introjetada, que cria um sentido de pessoalidade, de eu. É porque você sofreu essa violência e reacomodou essa violência de alguma forma, que você toma responsabilidade por si próprio e, ao tomar responsabilidade por si próprio, assumir a própria vontade, você pode, de alguma forma, se rebelar contra essa força externa de imposição. Isso acontece quando o Nietzsche está falando do indivíduo soberano lá na genealogia da moral. E a outra ocorrência é no Crepúsculo dos Ídolos, em que Nietzsche vai apresentar, nas incursões do um extemporâneo, tem um trechinho intitulado, um parágrafo intitulado O Meu Conceito de Liberdade, e ele se refere ao seu conceito de liberdade justamente como instintos, né? Seriam esses instintos viris, esses instintos de guerra. Eu gosto muito dessa ideia, porque eu acho que ela está em coesão com toda a ênfase que o Nietzsche dá na questão dos instintos, como realmente aqueles que executam as ações, são os instintos que executam as ações para Nietzsche, né? E eu acho que a gente sabe muito pouco dos instintos ainda, até porque, né, o Nietzsche foi pioneiro nesse negócio aí, e ele mesmo nomeia muito poucos instintos, né?
ele nomeia o instinto de rebanho, ele nomeia o instinto de liberdade, literalmente. Se bem me lembro, em algum momento ele nomeia algo como um instinto lúdico, um instinto de jogo, uma ou outra passagem assim em que ele se refere realmente como um instinto de alguma coisa, né? Ao mesmo tempo que ele fala de vários afetos ele nomeia muitos, né? Mas o instinto como seria algo mais fundamental, é tão especulativo ainda falar sobre eles, né? Que a gente tem um pouco essa dificuldade até de nomeá-los, então eu acho valioso a gente ter encontrado essa expressão lá do instinto de liberdade. Eu estou entendendo que o instinto de liberdade para Nietzsche não basta para caracterizar a liberdade, não é uma coisa assim, eu tenho um instinto de liberdade, sou livre, tá resolvido, né? Mas esse instinto de liberdade seria um fundamento necessário, quer dizer, um componente necessário para deflagrar esse trabalho complexo, esse trabalho que para a gente é o trabalho de uma vida inteira, de atribuir, de realmente conquistar a primazia para esse instinto, de forma que ele reorganizaria todos os outros instintos que podem formar uma pessoa, né? E ele acredita que isso é possível porque o instinto de rebanho já fez isso com muita gente, só que da forma contrária, né? O instinto de rebanho se tornou dominante nas organizações morais, de modo que ele fala mais alto do que qualquer instinto particular que as pessoas possam ter, né? É por isso que as pessoas topam seguir a moral em detrimento de outros interesses e impulsos que elas possam ter, né? Então, o instinto de liberdade, ele teria esse funcionamento justamente contrário. E eu gosto também da ideia de que o lastro de valor para Nietzsche, no final das contas, são os instintos mesmos, né? Ou pelo menos o que a gente consegue resolver a partir do conflito entre esses instintos, esses valores, essas crenças, né? É daí mesmo que vai sair a valoração e não de uma instância externa. Essa é uma ideia que eu acho que Nietzsche lutou muito para a gente ouvir essa ideia, e eu acho que é uma ideia que vale a pena ser ouvida muito, né? Então, basicamente, o que você está chamando de... Você está defendendo como a liberdade como um instinto que deve liderar a guerra, né? Exatamente. Quer dizer, né, deve liderar a guerra, que é a guerra pela própria liberdade, pela própria autonomia, no sentido inverso daquilo que a moral vigente fez, né? Exatamente. Enquanto o instinto de rebanho é um instinto de acomodação, o instinto de liberdade é um instinto de guerra, né? E aí ele teria essa capacidade de conduzir os conflitos entre os outros instintos que existem entre a gente, né? Quem que é o maior ideal de liberdade, a maior referência, o ícone da liberdade para Nietzsche é Goethe, porque o cara tinha todos os instintos funcionando, brigando entre si, formando tinha espaço para todos os instintos dele ali, porque esse instinto de liberdade, de alguma forma, lutava por esse espaço, né, para todos os outros instintos, protegendo o organismo de uma tutela externa, né? É uma questão de manter o máximo de atividade dos instintos, né, de alguma forma. Sobre a briga esteticista, eu sei que eu estou comprando uma briga grande com isso, né? É só para fazer uma guerrinha, para a gente não ficar, né, muito preso em alguns lugares de leitura, assim. Para exercer seu instinto de liberdade, né? Você vai exercer um instinto de liberdade. Eu acho que é uma leitura importante, né? Acho que é uma leitura que trouxe várias contribuições interessantes, porque Nietzsche é um grande pensador da arte, da estética, um imenso pensador da arte, da estética. Para além das obras de arte, né? Inclusive essa é uma parte que eu amo do Humano Demasiado Humano, né? A arte para além das obras de arte, e realmente pensar a vida como um experimento artístico, né? Como uma busca de beleza, como uma construção não só de beleza, mas de outras categorias estéticas também. O jeito como ele pensou o belo como promessa de felicidade, e todas as coisas, né, maravilhosas que o Nietzsche trouxe no campo da estética, mas me parece que se a gente fica nesse campo, a gente perde de vista o potencial político da filosofia de Nietzsche, que, para mim, é mais fundamental, e é onde Nietzsche realmente incomoda. É onde ele realmente incomoda, nessa capacidade de declarar umas guerrinhas, né? Quer dizer, se a gente fica muito no discurso estético, a gente corre o risco, me parece, de achar que as questões de valor podem ser meramente questões de
uma espécie de conciliação psicológica em que eu crio uma narrativa fictícia que seja atraente, que seja bonita para mim, né? Eu acho que esses discursos muito individualizados também da filosofia de Nietzsche, eles têm um limite, que é claro que Nietzsche está pensando que cada um está por conta própria nesse jogo, mas nós estamos lutando entre nós não podemos perder esse sentido de agonismo, quer dizer, é no enfrentamento com os outros que nós estabelecemos os valores, não porque eu acho que aquele valor é mais bonito, é mais agradável, é mais sublime, né? Mas porque tem uma guerra em curso entre nós e dentro de nós, e a partir dessa guerra que nós criamos novos valores, criamos novos sentidos estéticos, criamos práticas de saúde, práticas terapêuticas, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que é uma guerra, e o vocabulário para entender a guerra, para mim, é o vocabulário político, né? Então, estou insistindo mesmo numa espécie de sentido de anterioridade, né? de primazia. Maravilha. Bom, gente, a gente vai ter 11h15 nessa mesa aqui, mas a Alice foi bem... foi bem econômica no tempo da apresentação, então sobrou bastante tempo para debate. Se alguém tiver mais alguma questão, ainda temos aí alguns minutinhos, senão a gente prossegue, Ricardo. Queria fazer uma última provocação, já que ela usou tão bem o tempo. Talvez a famigerada afirmação de Nietzsche de que o valor dos valores precisa ser discutido, talvez traga implícita pela sua fala o valor político dos valores, né, como uma espécie de instância explicativa mais fundamental para entender como é que esses valores de segunda ordem, né, estão colocados. Não sei se eu exagero um pouquinho. Exatamente, mas... eu acho que a gente concorda. Se você está exagerando, eu estou exagerando também. Acho que é mais ou menos por aí, né? Quer dizer, como que os valores têm um impacto real, né? E que se a gente os lê apenas como valores morais, a gente está encobrindo esse impacto político dos valores, que seria de alguma forma mais real, mais decisivo do que os seus aspectos meramente, né, simbólicos, etc. Ótimo. Bom, acho que é isso, né, gente? Conversa maravilhosa até aqui, então já agradeço demais a Alice, viu, Alice, pela disponibilidade. Seja novamente muito bem-vinda ao GT. Você, o Oscar, a Núria, que vai falar na sequência, tá? E é isso. Nossa conversa continua. E eu passo aí para o Ricardo.